Acho que são pequenos ou grandes sinais que Deus vai nos dando, não é? Nossa Senhora vai nos permitindo para dizer que nós somos sempre muito cuidados. Eu nasci no Rio Grande do Sul, não é? Numa pequena colônia alemã chamada Sapiranga, que faz parte do Vale dos Sinos. Hoje é Diocese de Novo Hamburgo e na época era a Arquidiocese de Porto Alegre. Nós tínhamos uma figura muito forte naquela época, que era o cardeal Vicente Scheder. E ele era um homem de projeção eclesial no Brasil inteiro, muito respeitado no Brasil inteiro. Então eu me lembro muito da figura deste grande pastor, que a Igreja do Rio Grande do Sul e a Igreja do Brasil teve. E eu me lembro também muito dos padres, não é? Como era uma colônia alemã, ainda se falava muito alemão, não é? E era uma cidade que eu me lembro da contagem de 5 mil habitantes. É uma cidade hoje com 80 mil habitantes, mas na época tinha 5 mil habitantes, então tinha muita terra. E tinha numa colina tinha 5 casas e o cemitério, não é? E o nome da rua se chamava Bonfim, se chama ainda Bonfim, porque acaba dentro do cemitério a rua. Então, a minha infância e a minha vida religiosa, elas foram vivenciadas dentro dessa realidade de vida e de morte, não é? O cemitério, porque ali nós tínhamos toda a nossa brincadeira de infância dentro dos túmulos, a gente arrumava as sepulturas daquelas criancinhas, bebezinhos que já ninguém mais visitava. A gente acompanhava os enterros, a gente acompanhava o padre, a gente contava os carros depois que passava o carro funerário, quantos carros que tinha, né? Imagina, na época, né? Não tinha muito carro no Brasil. E principalmente no dia de finados, nós ajudávamos nas missas, porque tinha muita missa no cemitério, né? E o padre sempre ficava em casa. E eu me lembro que eram bons padres, muito bons padres que nós tínhamos também naquela cidade. E tinha um especial que era o padre Rubens, que ele era um homem apaixonado por Nossa Senhora, não é? Apaixonado por Nossa Senhora. E com um zelo missionário, um padre diocesano com um zelo missionário impressionante, não é? Ele visitava aquelas capelas, 20, 30, 40 capelas, naquelas vilazinhas alemãs, aquelas colônias nos morros da cidade. E era um homem muito encantador, não é? E ele vivia muito presente nas famílias, né? A presença do sacerdote nas famílias, isso é uma coisa que eu trago muito da minha infância, né? Era uma honra para a gente, né? O padre visitar a nossa casa. E o padre Rubens era um padre presente. Hoje ele está no céu, morreu muito novo, está no céu junto com Nossa Senhora, a quem ele tanto amou. E em novembro de 79, o padre Rubens, que era diocesano, ele chega e fala assim: tem uns padres que estão aqui querendo ver se vocês não querem ir para o seminário, não é? E aí ele trouxe o padre Delvo, que era um missionário claretiano, né, nos apresentou e aí nós aceitamos, não é? É uma coisa impressionante, com 9 anos, meu irmão tinha 11 anos, nós aceitamos aquela aventura de ir para o seminário. E o que é curioso nessa troca de década? A Diocese de Novo Hamburgo, ela é instalada em março de 1980, já faz tempo, não é? Só que nunca mais os claretianos voltaram lá. Foi a última leva que eles pegaram da Diocese, né? que ainda era a Arquidiocese de Porto Alegre, foi nessa troca, não é? Eu não me lembro mais dos claretianos terem ido à Diocese de Novo Hamburgo depois disso. Então eu sempre digo que ali Nossa Senhora, naquele alvorecer da Arquidiocese de Porto Alegre, com aquele tamanho de terreno, não é, que tinha, de território que tinha, os claretianos foram ali. O padre Rubens, um amante de Nossa Senhora, até porque a congregação claretiana é uma congregação, não é, que está alicerçada no coração de Nossa Senhora, no coração de Maria, né? Então eu sempre vejo muita intervenção de Nossa Senhora ali, não é? E aí nós fomos para o seminário. Meu irmão foi para o seminário em 80 e eu demorei ainda 2 anos, em 1982, e aí eu fui para o seminário também com 12 anos, não é? E foi uma época
maravilhosa, que a gente tem muitas saudades. O seminário menor é uma época maravilhosa na vida de qualquer adolescente, não é? Porque éramos 63 seminaristas, imagina, tudo de 12 a 18 anos, e ali a gente se divertia, não é? Porque imagina, era um sítio, o seminário, a gente corria, a gente gastava energia, mas principalmente a gente era muito bem formado, não é? E o padre Roberto, que estava lá, que hoje já está no céu também, morreu de Covid, ele deu uma formação humana muito importante, não é? Então ele fez escola de formadores, então ele tinha muito essa questão da formação humana. Então a formação intelectual também caminhava, mas a formação humana, essa necessidade de você se descobrir, saber quem você é, ela foi muito bem trabalhada nessa época. Uma das coisas mais impressionantes na vida vocacional de qualquer um dos chamados, todos nós, né, somos chamados, mas isso que nós entendemos como vocações específicas são esses momentos em que a gente tem crise, não é, na decisão. E era muito curioso que 63 seminaristas, jovens vindo de todo o Rio Grande do Sul, também de colônias italianas, essa era a nossa realidade, era uma realidade de um tempo de muita descoberta, de muita aventura. Então, essas crises, elas passavam de uma forma muito tranquila, não é? Passavam de uma forma assim muito serena. E claro que dessa turma de 63, apenas 3 se ordenaram padres, não é? E hoje apenas 2 continuam como sacerdotes, atuantes. Então, tem um mistério nesse chamado, tem um mistério que a gente não consegue compreender, porque eu olhava para os meus colegas e eu dizia assim, meu Deus, eles são ótimos, eu não sou nada, eles são perfeitos, gênios nós tínhamos ali, gênios da música, gênios na capacidade intelectual, de aprendizado, gênios de esporte. E aí é curioso que Deus vai escolher o mais frágil de todos, o mais débil de todos. Não é? Isso é uma coisa que até hoje ainda não entendi muito bem. Espero um dia na eternidade que a gente possa bater um papo com o Senhor da Messe para ver por que ele faz esse tipo de escolha. Mas eu sempre tive muita certeza que aqueles 60 eram muito melhores do que eu, não é? Mas fomos caminhando, não é? Fazendo a caminhada vocacional. No momento de decisão, algo que me custa muito ainda sempre foi o deixar a família. Vejam que naquela época o seminário ele não ficava muito distante, era 40, 50 quilômetros, mas 40, 50 quilômetros naquela realidade daqueles tempos eram milhões de quilômetros, não é? E o seminário ele tinha uma formação muito estrita, né, no sentido de ir poucas vezes para casa. Havia uma ideia que eu acho muito interessante, que o seminário é sua casa, não é? Então nós tínhamos toda esta cultura do carinho pela instituição, pelo seminário, mas é claro que as saudades da família, ela batia muito. Então eu me lembro que quando eu fui para o seminário em fevereiro de 82, até maio, junho, eu relutei muito em não ficar, não é? Eu não queria ficar, eu queria voltar para casa, porque as saudades, ela me era muito forte, muito intensa. E nós podíamos ir para casa em festas grandiosas, Páscoa, Dia das Mães, poucas vezes ao longo do ano, né? Eu me lembro que quando fui para o Dia das Mães, eu já não queria mais voltar para o seminário, né? Voltei, muito como o padre Zezinho diz, saí sorrindo e assobiando para não chorar. Não é? Mas eu sempre chorava, não é? Ainda choro até hoje, ainda quando eu deixo. Então, este afastamento da família me custou muito e me custa muito ainda hoje, não é? Então, acho que é algo assim que a gente penetra muito na palavra de Jesus quando ele diz você deixa pai, mãe, irmão, não é? Família, mas você vai ganhar outros tantos. Isso é uma realidade, isso eu posso testemunhar hoje. Mas isso não se faz sem um preço muito grande dentro do seu coração, né? Deixar os seus, deixar a sua realidade. E uma coisa que a gente também tem que tentar entender, né? Porque, imagina, nós nos conhecíamos dentro daquela colônia. Uma colônia era uma grande comunidade. Então você estava deixando toda uma realidade de afetos, de laços, para tentar construir com outros tantos que você nem sabia de onde vinham.
não é? Então isso me custou muito. Mas o secretário da minha paróquia, ele, que hoje nem sei se vive ainda, era um rapaz contratado lá na paróquia, ele disse uma frase muito simples que me chamou muita atenção. Ele falou assim: olha, tu vai, se tu não gostar, tu volta. Eu disse: simples assim, não é? E eu costumo dar esse conselho para muitos que vão para o seminário hoje: olha, tu vai, tu faz a experiência, se não gostar, tu volta, simplesmente, não há drama em ir fazer a experiência e voltar para casa, não é? Na época existia, sair do seminário era algo assim, muito pesado, viu? Eu me lembro que alguns colegas, eles foram expulsos do seminário pelo comportamento, né? Então, ser expulso era algo terrível, não é? Era algo assim muito vexatório, não é? Mas todos eles, depois de passado um tempo, voltavam para agradecer muito por aquilo que eles tinham recebido. No seminário, foram 18 anos de seminário. Eu me pós-graduei em seminário, né? Eu entrei muito novo, depois toda a formação religiosa, noviciado. Depois eu tive uma graça, não é? Durante o meu tempo de formação, enquanto eu fazia teologia aqui nesta casa, que foi acompanhar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que veio para o centenário dos claretianos. Se nós olharmos aqui na frente da igreja, a gente vai ver que tem a placa aqui que nós colocamos em 1995, quando a imagem esteve aqui. E eu vivi com um missionário santo, o padre Jordá. Ele era o responsável pela imagem e eu era estudante de teologia. Mas eu tive a oportunidade de percorrer o Brasil inteiro, a aldeia de índio, dos Chavantes, do norte ao sul do país. Nós fomos com a imagem peregrina para celebrar este centenário dos missionários claretianos aqui no Brasil. E éramos eu e o padre, né? E o padre Jordá, ele era um catalão muito cheio assim de manias, não é? E claro que depois de um ano de convivência dentro de uma F1000, de uma caminhonete, as coisas não iam muito bem. Mas o padre Jordá chegou no final do ano, quando nós íamos nos separar, ele olhou para minha cara e falou assim: olha, eu conheço todos os teus pecados, não é? E aquilo assim me deixou muito bravo, né? Eu disse: mas quem é esse homem para falar isso? Conhece os meus pecados, não é? Aí eu, no alto da minha arrogância, da minha prepotência juvenil, peguei e falei assim para ele: e eu conheço os teus, não é? Como quem diz, fala dos meus que eu falo dos teus. E aí o padre Jordá, ele me deu uma lição vocacional, de uma humildade gigantesca, tanto que quando o padre Jordá faleceu, o enterro dele em Londrina durou 5 dias, 5 dias, não é? De tão santo que aquele homem era. Ele me deu uma resposta que me calou muito. Ele falou assim: olha, basta que você me dê seu perdão, está tudo bem, não é? Então é algo que eu carrego comigo, né? Um homem santo como aquele, né? Eu falando para ele que conhecia os pecados dele, ele falou assim: se você me der seu perdão, eu já ficarei muito feliz e muito contente. Então veja, a minha formação foi com estes homens e com estas mulheres santas. Uma caminhada vocacional, ela se faz, claro, com a graça de Deus, com o cuidado de Nossa Senhora, mas também ela é feita por estes homens e mulheres que vão te dando forma ao longo da sua vida, não é? E o padre Jordá foi uma pessoa quase no finalzinho da minha formação, não é? Já entre o segundo e o terceiro ano de teologia. E em 95, neste mesmo ano, no início, antes de começar a peregrinação, eu fiz os votos perpétuos na congregação dos claretianos. E daí, em 97, aqui nesta igreja, Dom Pedro Fedalto, grande Dom Pedro Fedalto, gigante Dom Pedro Fedalto, me ordenou diácono, não é? Um homem santo. E depois, em 2000, então, no ano do jubileu, aí lá na diocese de Novo Hamburgo, né, Dom Osvino, que depois foi arcebispo militar, mas na época era bispo da diocese de Novo Hamburgo, ele me ordenou padre, não é? E aí minha vida inteira foi em Santos, não é? Eles me mandaram para Santos como diácono e depois eu continuei como pároco, depois trabalhando na universidade e trabalhando na TV também.
caminhando, né? E eu tive novamente pessoas maravilhosas, né? Eu morava com 2 padres, um de 90 anos e outro de 80 anos. Eu tive que caminhar também com padres idosos e cuidar dos padres idosos. Isso para mim também é algo que me ajudou muito nesse tempo de paróquia, que eu fui pároco lá em Santos, não é? Só que o término desta jornada foi muito interessante, porque ela foi com a Covid, e o padre, esse de 80 anos, ele estava com 84 anos, ele morreu de Covid, não é? Ele pegou, e ele era muito teimoso, ele não queria ficar resguardado, ele queria sair, ele saía, ele ia para tudo quanto era lugar. Contra a ordem do bispo, ele mantinha a igreja aberta, eu brigava com ele, mas não tinha jeito. Bom, ele se contaminou, acabou me contaminando também, não é? E eu fiquei um período muito grande no hospital, fiquei 3 meses no hospital, né, entubado, mais de mês, não é? E aí, o que aconteceu foi que minha família subiu para me cuidar, meu irmão e minha irmã. Meu irmão acabou ficando e ele ficou comigo até 1 semana, 2 semanas antes de sair do hospital. Eu já estava para ter alta, só que ele se contaminou e morreu em Santos de Covid, não é? Então ele morreu em 15 dias. Então isso foi algo assim bastante interessante também de vivenciar essa experiência do Covid e a experiência do pós-Covid também, porque aí eu tive um problema de tetraplegia passageira por causa da UTI. Então eu fiquei quase 1 ano sem me mexer, não é? Então dependia de tudo das pessoas para carregar, para ir para banheiro, tomar banho, não é? E depois que saí, 1 mês depois ainda tive um infarto pós-Covid, não é? Então, mas nada disso faltou à mão de Deus, a graça de Deus e os bons amigos, não é? E não é a primeira vez que eu falo isso na TV Evangelizar. E depois o meu irmão, porque eu tinha brigado com ele, fazia 10 anos que eu não conversava com ele. Não é? 10 anos que a gente não se conversava mais. Meu irmão deixou tudo, a gente brigado, e ele veio me cuidar, não é? Então ele me tirou da UTI e até o dia que ele morreu, ele pegou daí em 15 dias, depois de 2 meses me cuidando, em 15 dias ele morreu lá em Santos, né? Morreu longe da família, morreu longe dos filhos, do neto, para me cuidar. Então é uma coisa que me emociona demais, não é? E Nossa Senhora me deu essa chance de fazer as pazes com meu irmão. Quando eu voltei, não é? Porque você não volta de 1 mês, 2 meses de entubado de qualquer jeito, né? Você volta assim bem maluco das ideias, é uma coisa impressionante. Não vi luz, não vi nada, viu? Antes que me perguntem. Mas o que as pessoas me diziam, olha, eu rezei por você, eu rezei por você, eu rezei. De repente o Brasil inteiro tinha rezado por mim. Eu digo assim, gente, mas eu fui tão quietinho para o hospital, você nem sabia que ia acabar entubando, né? Mas houve uma comoção neste Brasil de meu Deus, que é uma coisa que me assusta até hoje, sabe? Pessoas de outros credos, pessoas que não tinham fé nenhuma disseram, olha, eu não acredito em nada, mas eu fiz uma oraçãozinha por você. Então, isso é uma coisa muito impressionante. E eu encontro pessoas até hoje, eu vou andando, você não é aquele padre que aconteceu isto, né? Então, a força da oração acho que me tirou da UTI. Eu acho que eu devia ter morrido naquela época mesmo, né? Não morri porque eu acho que tanta gente que rezou que Deus falou assim, tá bom, vou deixar um pouco mais de tempo aí, não é? Mas não de qualquer jeito. E algo que eu acho bom contar também, eu já contei também aqui na TV, é que uma senhora, ela me contou isso só uma vez. Veja, que eu não sou muito crédulo destas coisas, nem preciso destas coisas para me manter na caminhada. Mas ela disse que, isso ela veio lá no Santuário São Judas, onde eu ajudo hoje. Ela veio e disse, olha padre, aconteceu deste jeito. Meu pai não é um homem de fé, meu pai não é um homem de oração, não tem vida religiosa nenhuma, mas no período em que o senhor estava na UTI, ele teve que fazer um procedimento no pulmão, não é? Teve que fazer uma drenagem, que era uma coisa de emergência, então ele foi fazer. E
foi tudo muito bem, só que ele precisou ficar 1 dia, 2 na UTI. E quando ele foi para a UTI, o seu leito, o senhor já tinha passado na fase Covid, então o senhor já estava na UTI geral, o senhor estava entubado bem na frente do leito dele, não é? E como meu pai estava muito agitado, o médico permitiu, ele já estava para ter alta da UTI, mas ele permitiu, né, esta filha que ficasse na UTI com ele, não é? E ela me disse assim, olha, se o senhor perguntar para ele, ele vai lhe relatar deste jeito que eu estou contando, né? E ela frisou, meu pai não é um homem de religião, não é um homem de fé, não é um homem de nada. Mas ele olhava para mim e dizia, Nossa Senhora está ali naquele leito, sentada, ele dizia, não é? Ele dizia, você está vendo Nossa Senhora ali, sentada ali do lado daquele leito? Não é? E a filha falava, não, pai, quem está ali é o Padre Cláudio. Ele dizia, não, Nossa Senhora está sentada ali, não é? Então, acho que são pequenos ou grandes sinais que Deus vai nos dando, não é? Nossa Senhora vai nos permitindo para dizer que nós somos sempre muito cuidados, não é? Quem cuida, ou melhor, quem ama, cuida, né? O amor, ele tem que ser algo muito concreto. Então, foi nesses momentos que eu senti, como eu disse, mais uma vez a proteção escandalosa de Nossa Senhora, não é? Eu queria convidar você que nos assiste, que nos acompanha, veja, não tenha medo se você se sente chamado, se você se sente provocado por Deus. Lembre que Jesus, ele precisa dos teus braços, precisa das tuas pernas, ele precisa do teu olhar, precisa da tua voz, ele precisa dos teus ouvidos, ele precisa do teu carinho para chegar às pessoas nos dias de hoje. Tantas pessoas que Jesus quer abraçar e acarinhar, e ele conta com você. Você hoje pode ser os braços de Jesus, as pernas de Jesus, a doce voz de Jesus, o coração de Jesus para chegar até estas pessoas. E se Deus te chama, também Ele vai te confirmar, Ele vai te dar a força necessária, Ele vai te dar tudo aquilo que é importante para que você não desanime. Então, coragem, viu? Aceite o convite e se lance nesta grande jornada. Não é? Não tenha medo, não tenha medo. Cada dia a gente levanta e a gente agradece a Deus pelo grande dom da vida e pelo grande dom da vocação. E renova dentro do coração o grande desejo de continuar servindo, de continuar espalhando o amor de Deus, que é um amor muito concreto, é um amor que percorre hospitais, é um amor que abraça aqueles que estão doentes, é um amor que conforta as famílias, é um amor que visita aqueles que precisam, é um amor que sorri para os jovens, é um amor que cada dia traz Deus um pouquinho mais para o coração da humanidade. Então, cada dia eu preciso renovar o meu sim, eu preciso dizer que eu quero estar aqui. Tantos dos meus irmãos, por um motivo ou outro, e tem todo o meu carinho, meu respeito, já não quiseram mais caminhar, mas eu quero continuar caminhando, eu quero continuar dando o meu sim de alegria, para ser a presença do rosto amoroso de Deus para todas as pessoas. Eis-me aqui.
oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.